Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, o Fazan, e esse daqui é o canal Filosofia Está Presente, sempre com algum tema relevante e que nos fazem pensar referente ao construtivo que é o nosso mundo. Afinal de contas, nós estamos em um mundo caótico e organizá-lo seria a melhor forma possível. Já que isto não é possível, podemos organizar de alguma forma o nosso pensamento para melhor atender desta forma a prescrutação a qual nos deve, não é, a condução com outros seres humanos nisto a qual chamamos de vida. Tem um texto do Milton Santos que vai ter vários vídeos no canal sobre ele, chamado Globalização, do pensamento único ao pensamento universal. Esse texto, ele é um texto no final dos anos 90, início dos anos 2000, não é? E que tem como principal atributo o pensamento maximiliano dos termos em voga. Então, bora lá. O mundo como fábula, com perversidade como possibilidade, é o primeiro capítulo. O mundo como fábula, perversidade como possibilidade. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Não é? Esse é a primeira constatação. Haveria nisso um paradoxo pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso da ciência e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro, há também referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vestígios que cria, a começar pela própria velocidade. Não está falando dos atributos do capitalismo e dos atributos a quais mencionam isto como uma ferramenta e que somente ela tem possibilidade de realizar aquilo a qual seria tangível a todos os seres humanos, que é a organização do mundo e a organização da pluralidade que é este mundo. Todos, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. Explicações mecanicistas são, todavia, insuficientes. É a maneira como, sobre essa base material, se produz a história humana, que é verdadeira responsável pela criação da Torre de Babel em que vive a nossa era globalizada. Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo veraz, ou seja, com veracidade, o que é imposto aos espíritos é um mundo de fabulações que se aproveita do alargamento de todos os contextos. A natureza do espaço, 1996, seria o texto. Para se consagrar o discurso único. Seus fundamentos são a informação e seu império, que encontra um alicerce na produção de imagens e do imaginário. Expõe ao serviço do império do dinheiro, fundado este na economização e na monetização da vida social e da vida pessoal. Que está falando dos veículos de informação, não é? Veículos esses que não estariam muito preocupados com a velocidade a qual deveria se ter. De fato, se desejamos escapar à crença de
de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como é, a globalização como perversidade. E o terceiro mundo como ele pode ser uma outra globalização. Então aqui ele está antecipando o que ele vai destrinchar ao longo desse texto. O mundo tal como nos fazem crer, a globalização como fábula. Este mundo globalizado visto como fábula, erige como verdade um certo número de fantasias cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação. Maria Conceição Tavares, Destruição Não Criadora, 1999. A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualização é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema, ou seja, a rede televisiva, não é a rede computador. Mas esse é um texto defendo não somente com aspectos geográficos, mas também com aspectos filosóficos. E a filosofia segundo cigarro de fumo, viu? Marilena Chauí, como fala, é menos pior para a saúde. Como a Marilena Chauí fala, é uma fundamentação teórica e crítica da realidade. Fundamentação teórica e crítica da realidade, do conhecimento dos homens, dos seres humanos e também das suas práticas, não é? Que são sociais, não é? E políticas e éticas, não é? Então, assim, a máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é feita de peças que se alimentam mutuamente, põem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema. Então, não é somente uma coisa ou outra, não é somente... São várias coisas que compõem isso a qual nós chamamos de máquina ideológica, inclusive as instituições políticas que são feitas exatamente para atender a esse mercado, que seria um mercado extremamente as instituições políticas, que eu digo o Estado, não é? O Estado ele é feito justamente para atender ao mercado, ao sistema liberal. Damos aqui alguns exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias para aqueles que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos, não é? Devido à época da globalização, não é? Hoje em dia você está em um avião, mas está conversando com a sua menininha que está do outro lado do planeta. É como se o mundo se houvesse tornado para todos ao alcance da mão. E isso ele está falando antes, não é? Ele nem viu o celular da forma que a gente viu hoje. Da forma que a gente vê hoje. O mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando na verdade as diferenças locais são profundas. São aprofundadas, desculpa. Há uma busca de uniformidade aos serviços dos atores hegemônicos.
mas o mundo se torna menos unido, se tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Não é o culto ao consumo. Todo governo tem isso, não é todo governo. Inclusive o governo a qual eu voltei recentemente eleito aqui no Brasil. O governo Lula tem esse... Eu voltei porque não tinha uma outra alternativa e o Lula, não é, entre os candidatos era o mais que tinha maior sabedoria para lidar com a divisão política a qual nós estávamos e estamos vivendo até hoje. Fala-se igualmente com insistência na morte do Estado, mas o que estamos vendo é seu fortalecimento para atender os reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com a população cuja vida se torna mais difícil, não é? Em detrimento dos cuidados com a população cuja vida se torna mais difícil. Ou seja, o Estado ele cresce, o Estado ele progride, o Estado ele ajuda a construir rendimentos, e isso daqui ele não está falando em um único Estado, ele está falando no Estado no seu aspecto geral, não é no seu aspecto global. O Estado ele tem no capitalismo esta função de absorver renda, de fazer com que rendimentos sejam aumentados, não é, através do serviço de comprar e venda, através do mercado, através das mercadorias, não é? E aqui os meios digitais, os meios tecnológicos, a qual ele citou no início do texto, tem no início do livro, não é? Inclusive como é a primeira coisa a qual ele faz questão de levantar, não é? Após as indagações, esta questão que é a questão da tecnologia e do uso que se faz desta tecnologia para então construir uma tal visão, não é, de uma tal hegemonia tecnológica que quem teria direito seria essas pessoas a quais essas instituições, essas pessoas, essas várias coisas que têm detrimento de um determinado meio, de serviços tecnológicos para assim disponibilizar para a população, e o restante seria somente restante, as pessoas, não é, seriam levadas a consumirem. Esses poucos exemplos recolhidos numa lista interminável permitem indagar se no fundo do fim da ideologia proclamado pelos que sustentam a bondade dos presentes processos de globalização, não estaríamos de fato da presença de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulação. Repito, esses poucos exemplos recolhidas em uma lista interminável permite indagar-se no lugar do fim da ideologia proclamado pelos que sustentam a bondade dos presentes processos de globalização, não estaríamos diante da presença de uma ideologização maciça. Bondade dos presentes processos, não é? Bondade, ou seja,
algo tido como benéfico pela maioria das pessoas. Não estaríamos diante da presença de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. Um outro tema a qual poderíamos incorrer, não é, falando com capitalismo e hoje em dia, e que não é vai demorar obviamente para passar, a ideologia do Império Norte-Americano, que através da sua economia, da sua indústria cultural, dos seus mecanismos tecnológicos, dos seus mecanismos nucleares, fazem com que sejam tidos como alguém a qual cuida, quando na verdade é exatamente aqueles que deveríamos ter maior cuidado, não é? Sustentam uma bondade, não é uma bondade em relação a empresas tecnológicas, de repente ao próprio mecanismo que eu estou utilizando para falar com vocês nesse momento. O mundo como é? A globalização como perversidade. Segundo texto. De fato, para a grande maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábula de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA, no tempo dele era nova, hoje em dia, né, nós poderíamos mencionar a Covid-19, né? Principalmente o papel que outros tiveram nisso. Novas enfermidades como a SIDA se instalam. Ele está aqui construindo o terreno, não é? Ou seja, não é a pandemia que tivemos de AIDS, que é a degeneração, né? Que é degeneração, não é a deglutinação do sistema, degeneração do sistema imunodefensor. Velhas doenças supostamente extirpadas fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece a despeito dos progressos médicos